Boa noite, Carlina, psicóloga clínica e organizacional, especialista com psicodiagnóstico, psicologia forense e criminal. Hoje eu pensei em falar a respeito das crianças que é preciso escutá-las, né? De que forma a gente pode fazer uma escuta e que essa escuta não seja agressiva a essa criança, que essa escuta seja uma escuta que proporcione a ela um espaço saudável e que ela fale no tempo dela, que ela converse e que ela diga aquilo que ela precisa dizer no tempo dela, né? Então, assim, já existe um sofrimento da criança ter que falar as coisas que muitas vezes são desagradáveis a elas. E daí os professores, no afã, ou professores, ou amigos, ou vizinhos, ou até mesmo os parentes, né, de querer resolver e descobrir o que está acontecendo com aquela criança que em determinado momento silenciou e ela está agindo de uma forma estranha. O que realmente, assim, de que forma a gente pode fazer essa escuta sem que necessariamente agrida ela mais uma vez? Porque a criança, quando ela é ameaçada em diversas situações, né? Mas normalmente a criança é ameaçada para silenciar. E essa ameaça, ela vem carregada de sofrimento para a criança, porque além dela se sentir muitas vezes culpada, ela sabe que ela não pode falar, porque se ela falar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa com os dela, né? Com as pessoas, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o irmãozinho. Então a criança silencia. E eu tenho casos de agressão, né, de ter feito já em muitos casos de perícia em crianças e depois já na vida adolescência, que não falou, né, por abuso, e nunca falou porque ela não se sentia ouvida. E a criança normalmente ela procura a mãe ou o pai quando não são estes os agressores. E daí ela sente que ela não pode falar para ninguém. E na verdade a criança dá sinais, ela proporciona sinais de que alguma coisa está errada, né? Mas nem sempre os cuidadores, a rede de apoio dela, a rede em que ela se encontra, as pessoas estão preparadas para fazer a leitura desses sinais. E, e, não, e o tempo vai passando, e a criança vai cada vez embotando sentimentos, né? Uma porque ela não tem confiança em falar, outra porque ela tem medo em falar. E eu, assim, como eu falei, já atendi vários casos, né, de crianças com acontecimentos com 5 anos, né, de violência, e nunca poder ter tido a oportunidade de falar porque ela não tinha o apoio, né? E tinha vergonha e não tinha o apoio, principalmente da mãe. E atendi uma menina que com 5 anos começou a ter abusos e com 16 anos ela foi levada a falar, porque não aguentou mais, já estando adoecida, né? Então essa situação é uma situação em que a gente deve levar em consideração que uma criança ela não fala não porque ela
não quer falar, mas sim porque ela se sente ameaçada e muitas vezes a rede de apoio dela não dá condição de que ela possa vir a falar qualquer coisa que esteja acontecendo no meio dela, certo? Então a gente fala nos pais, nos professores, e muitas vezes também os adultos interpretam errado os sinais, né? Existe uma interpretação dos sinais de que aquela criança está te passando, interpreta errado. Então tem que ter muito cuidado, porque tanto uma criança quanto um adulto, se tu traz qualquer situação e que tu não tá pronto, não só para escutar, mas para poder ser continente, né, para aquela criança, o que pode acontecer é trazer situações mal resolvidas, angustiantes e de doença, né, em muitas vezes já de doenças. E essa criança ou esse adulto, mas no caso hoje a gente está falando de criança, ficar mais doente ainda do que já estava. Então é muito importante que a gente saiba o que a gente vai falar e como vai falar, senão não fala. Às vezes é melhor dar o carinho, a atenção e deixar a criança no tempo dela, do que propriamente forçar uma fala sem saber, sem ter ferramentas de tratamento, né? E a ferramenta de tratamento, na grande parte, na grande maioria das vezes, é só um profissional da área da saúde, né? Ou pessoas preparadas para isso, né? Porque os professores têm que lidar muito com isso hoje em dia. As escolas, na verdade, elas se assustam porque as escolas, elas não estão ainda preparadas para isso, né? As escolas não têm que bom que tivesse, né? Principalmente assim, na tenra idade, os professores estarem preparados para fazer essa leitura, que é uma leitura muito subjetiva da criança, que horas está bem, horas não está, um choro em um, um momento que não deveria existir, uma agressão desproporcional às situações, né, um silêncio absoluto de uma criança que normalmente não era uma criança assim bem de convivência com os coleguinhas, e daqui a pouco começa a ficar silenciosa, né? E assim, quando a gente fala em agressão, a gente fala sobre todos os aspectos, né? Quem tá me ouvindo. Mas eu tenho convivido muito com crianças que abusadas. E essa escuta, existe uma escuta que a gente fala que é uma escuta preparada para que tu fale com a criança no tempo dela, né? E que ela possa, nessa leitura do tempo dela, que ela possa falar ou se sentir segura para falar aquilo que está magoando e tá de alguma forma fazendo mal. Mas até chegar aí tem um longo caminho, né? E tem muitas coisas que só quem não vive, só quem convive com essas situações sabe. Né? Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, justamente assim para falar para esses pais, para essas mães, para os professores que me ouvirem, para as pessoas comuns, né? Que a criança, ela dá sinais e são muito sutis, muito sutis. E situações
que não tenha, que a gente não imagina que possa estar acontecendo e às vezes está acontecendo, né? Então é importante que a gente possa assim estar sempre preparado para essas leituras, para que não deixe passar e que a gente possa ajudar de alguma forma uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, que todos eles agem da mesma forma, silenciosos, têm vergonha de falar, dependendo do que acontece, têm vergonha de falar, porque entendem que aquilo que aconteceu é culpa deles, certo? Então, e claro, né, gente, se a gente se sente que não está preparado, um professor, um vizinho, um amigo não está preparado, né, se chamou atenção, vamos encaminhar para profissionais, ou vamos ajudar, ou vamos tentar fazer uma rede que um profissional possa escutar e possa detectar qualquer simbologia, qualquer situação que possa estar acontecendo e que a gente consiga perceber antes de qualquer acontecimento pior, né? E o pior é o pior, né? Pior é pior. E isso acontece. Às vezes acontece do lado da gente sem a gente menos esperar, né? Então, que a gente possa estar preparado para ajudar as crianças, os adolescentes principalmente. Criança é mais porque a criança com 4, com 5, com 6 anos, ela não tem nem a fala direito, né? Então ela nem entende o que está acontecendo. E é bem difícil tu tentar ajudar uma criança que não está em condição de falar o que está acontecendo na vidinha dela. A gente sempre não interrompe, por exemplo, assim, ela não pode ser forçada a falar, tem que ser sempre no tempo dela, não interpretar situações erradas e não falar, e foi isso porque a criança é lúdica. Então, tudo aquilo que está acontecendo com ela, se a gente falar qualquer coisa que ela está tentando falar e tu atropelar na frente, aquilo para ela passa a ser a verdade. Então, nunca interromper uma criança, sempre dizer, eu estou aqui para te escutar, pode me falar, sempre que for necessário tu pode me procurar, ou então assim, tudo no teu tempo, eu tô aqui para te escutar, mas nada de inferência em qualquer sinal que ela possa dizer, do tipo assim, a tia entendeu, então aconteceu isso. Se no mundo lúdico dela não aconteceu, ela pode inverter isso e dizer sim, aconteceu, e aí começar a falar também situações que muitas vezes não aconteceram. Então, tem que deixar no tempo da criança, principalmente a criança, né, que não tem o dom da fala ainda, ela fala da forma que ela nem entende o que ela está falando. Então, deixar no tempo dela, se não der para falar agora, não tem problema, a gente conversa amanhã, sempre assim, e tentar fazer uma rede naquele momento que ela se sinta segura, que se ela precisa falar com aquela pessoa vai dar segurança para ela. Então ela tem que se sentir segura para ela não achar que pode acontecer alguma coisa, porque as crianças agredidas e abusadas, normalmente existe uma fala por detrás dizendo, se tu falar, vai acontecer tal coisa contigo, ou com fulano, ou com ciclano, tá? Então, atendi casos que a criança, me marcou muito uma situação que uma criança, sim, ela teve um abuso, né,
do padrasto, e esse abuso fez com que, como ela tentava falar de alguma forma e ela dava sinais, e realmente os sinais que ela me falou em algum momento, depois de um tempo, os sinais que ela não tinha como não desconfiar, mas como na família a mãe tinha um carinho muito grande por esse companheiro, ela entendia, ela não conseguia ver os sinais que a criança dava, que a menina dava. E isso foi muito tempo, né? Muito tempo. Teve muita coisa para que ela pudesse, em algum momento, depois, praticamente na adolescência, de falar para alguém de não querer mais morar na casa dela e morar com os avós. Então, assim, imagina o sofrimento, né? Com certeza essa criança, essa jovem menina que agora com 17 anos, vai ter para o resto da vida esses sentimentos, né? Claro que não existe assim um desapreço pela mãe, que no momento em que ela mais precisava, não estava presente com ela, e a rede não surgia para ela, né? Tinha as amiguinhas que lá um belo dia ela começou a falar, mas não falava tudo porque tinha vergonha. Então, muito assim, e a gente não acha que isso acontece, que isso é uma coisa de filme, mas não é, gente, não é. Por isso que eu escolhi e optei por esse tema hoje, justamente para que a gente possa estar sempre antenado para o nosso meio, para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão do nosso lado. Isso é empatia, isso é se colocar no lugar da pessoa. A empatia é ter a sensibilidade, ser médium, ter a sensibilidade de se colocar e sentir que tem alguma coisa errada. E nós todos podemos fazer isso, todos nós. Basta a gente deixar um pouco os olhos materialistas do dia a dia e enfatizar mais no olhar humano, né? E realmente perceber que as coisas acontecem e que a gente muitas vezes está ali, que só não está presenciando, mas que a gente está no meio. Então, e a gente muitas vezes salva vidas, e literalmente salva vidas, né? Porque se não for salvar vidas literal, né, de salvar uma vida, salva vidas no sentido de futuro, para aquele adolescente, para aquele adulto, possa ter uma vida mais saudável e menos com menos conflitos, né? Embora que a gente sempre vai ter conflitos a vida toda. Então, isso um modelo, é um exemplo, é algo que eu quis trazer para que todos possam ajudar de alguma forma e fazer o seu papel. Era isso, então, hoje que eu gostaria de ter falado para vocês. Eu não sei se eu fui clara, se eu não falei como deveria ter falado. Eu estou num roteirinho, né? Aqui seguindo um roteirinho para que não me estenda demais no vídeo, mas era isso. Então eu quero deixar uma semana maravilhosa para todos, que todos possam estar protegidos e se colocar num papel de mediador, mediador de sensibilidade, de médium no sentido de sensibilidade do amor, né? Que a gente possa salvar realmente vidas e que a gente possa estar sempre de olhos abertos para o mundo, não só para as questões materiais, que também são importantes, mas que muito mais importante do que isso é o papel que a gente tem aqui na Terra a desempenhar. Era isso que eu queria deixar para vocês. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até mais.